Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã. Espero que todos estejam bem. Hoje iremos falar a respeito do seguinte tema: será que é tão ruim saber que narcisismo existe, o modus operandi como eles atuam, afinal de contas, o que está acontecendo na humanidade? Bem, nada mais, nada menos, é a palavra de Deus se cumprindo. Desde os primórdios já existiam pessoas com esses traços de personalidade. Pessoas tóxicas, pessoas altamente destrutivas, egoístas, afrontosas, pessoas desrespeitosas, pessoas que confrontam e que sentem prazer em subjugar o outro, em fazer com que o outro se sinta mal, rejeitado, criticado, humilhado, na verdade tentando distorcer tudo que Deus planejou para a humanidade, para os seus filhos. Então essas pessoas investem pesado para tentar fazer com que você desista de viver, desista de sentir alegria, esperança, que você deixe de pensar no teu futuro, mas não aceite isso para a tua vida. Ainda que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, que no caso podemos até mesmo concluir que o narcisismo é um desses efeitos negativos que corroboram pela terra, mas que ainda que tentam afetar você, lembre-se sempre que o bem sempre vencerá o mal e que Deus ele tem as armas e as ferramentas necessárias para que você possa aliar a tua fé junto com a inteligência emocional, o conhecimento e o autoconhecimento para que você aprenda a lidar com tudo que vem contra a tua vida. Tanto é que a palavra de Deus diz em Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus ele irá sempre te guiar, ele sempre irá estabelecer e decretar uma palavra para a tua vida que já está escrita. Se você conseguir se concentrar naquilo que Deus pensa ao teu respeito, você jamais irá aceitar um decreto de uma pessoa que tenta te denegrir, te humilhar, te confrontar, te rejeitar, te provoca de uma maneira proposital para que você se sinta mal, para que você se sinta simplesmente inadequado, para que você acredite nas mentiras que essa pessoa fala ao teu respeito, porque os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de bem e de paz. Ele te vê como um filho amado, então não acredite nas mentiras que o narcisista fala a respeito de você. Aprenda a se blindar, busque conhecimento, autoconhecimento, procure um meio de se afastar desse tipo de pessoas, ainda que seja por um determinado tempo, para que você venha a se fortalecer e dependendo do grau de perversidade que essa pessoa ela tem ao teu respeito ou que ela atua com você, é necessário que você passe a pensar em adotar o contato zero para que essa pessoa não tente destruir as tuas emoções de uma forma definitiva. Então não aceite esse tipo de julgo para a tua vida e para a tua história. Deus ele quer fazer um alinhamento na tua alma. E para isso é necessário que você esteja com o teu coração aberto para que a sabedoria e a palavra de Deus venha penetrar nas tuas emoções de tal forma com que você jamais volte para o lugar de onde Deus já te tirou e já fez com que você vencesse aquela batalha. Então não dê espaço nem abertura para aquilo que Deus já tirou você daquela situação, porque só você sabe o que você passou, o que você ouviu, o que você escutou. Não brinque com uma pessoa que tem tamanha capacidade de tentar destruir as tuas emoções. Não subestime a capacidade do inimigo em tentar afetar as tuas emoções de modo que você tenha uma percepção totalmente distorcida ao teu respeito. Mas mesmo com esse cenário que parece ser um caos, ainda assim Deus está no controle e Ele é poderoso e Ele é soberano e maior do que tudo isso. E Ele te dará nas tuas mãos a ferramenta e a estratégia que você precisa para sair dessa situação. Então somente creia, Ele sempre te dará força, estratégia, fortaleza, graça, discernimento, entendimento, sabedoria para que você tome posse da verdade que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Não aceite ser subjugado por ninguém, porque você é um ser humano amado pelo Deus vivo. Não há problema algum em você se defender e neutralizar uma pessoa que tenta constantemente te provocar
Não há problema algum em você tentar se proteger de pessoas que tentam afetar você, porque se você chegou a um determinado entendimento, você suportou inúmeras situações que seriam humanamente insuportáveis, mas você chegou até aqui, então continue, persevere, porque o narcisista, quando ele faz algo para te atingir, é para te afetar de uma maneira proposital, não é para se defender, não é para se proteger, e sim para causar em você alguma sensação que faça com que você se sinta mal. Busque ajuda no Senhor, que certamente Ele irá te resguardar, irá te dar estratégia para que você saia de tudo isso, para que você saia ainda mais forte, e você se deparará com um cenário totalmente diferente quando você busca conhecimento e quando você se dispõe a enfrentar essa situação de cabeça erguida, sabendo que Deus está contigo. Ainda que ninguém te entenda, ainda que pessoas ao teu redor não tenham tido a mesma experiência que você teve, só você e Deus sabem tudo que você ouviu, tudo que você viu. E ainda que seja necessário você nadar contra a correnteza, lembre-se que o dono da correnteza é Deus que está contigo. Então, Ele não perdeu o controle da tua história. Continue avançando. E com base nessa contextualização, eu vou te dar um exemplo na Bíblia de como narcisistas agem na vida sentimental, principalmente, mesmo porque narcisistas estão espalhados pela terra e eles podem estar próximos a você, podem estar dentro da tua parentela, dentro das tuas amizades, do ambiente eclesiástico que você frequenta, eles podem estar no teu trabalho e também podem ter profissionais que são narcisistas, e existem vários espalhados por aí, porque na verdade é uma falha no caráter. Eles vivem de máscaras uma atrás da outra, vivem de aparência e eles são capazes de qualquer coisa para mostrar que estão melhores sem você. Quando na verdade, quando eles estavam com você, só você e Deus sabe o quanto essa pessoa te sugou, te explorou, te manipulou, tentou te denegrir, zombar de você. Então permaneça firme no conhecimento, na palavra de Deus, que Ele irá blindar as suas emoções, irá te dar estratégias para que você não volte a estaca zero. Se você está adquirindo conhecimento, se você está aprendendo sobre o assunto, é porque você já está avançando, e Deus certamente irá te libertar de tudo isso e te dar uma nova vida, e você logo logo sairá dessa situação. Bem, hoje iremos falar a respeito da vida de Sansão. Sansão, ele tinha um chamado esplêndido, um chamado nobre, um chamado de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez, um chamado que faria total diferença naquela geração onde muitos ali estavam aprisionados. Ele foi chamado para ser um libertador. E Sansão, apesar de toda a coragem que ele tinha e do Espírito Santo muitas vezes se apossar dele para que ele cumprisse determinados propósitos e vencesse algumas batalhas, ele tinha uma força sobrenatural. Entretanto, Sansão tinha uma vulnerabilidade bastante aguçada e deu ouvidos a situações, a pessoas e a coisas que fariam com que ele cometesse alguns deslizes que poderiam ser fatal na caminhada dele, no propósito que ele tinha na terra. Ele se perdeu durante o processo porque ele achava que o Espírito Santo jamais iria deixá-lo. Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua real identidade e para que ele veio na terra, mas ele se perdeu. Ele permitiu com que os ouvidos dele fossem contaminados pelas situações que ele vivia, que os olhos dele fossem enganados por palavras que aparentemente eram doces, mas que se tornaram amargas. E uma das situações que Sansão passou foi quando ele voltou ao lugar que ele não precisava ter voltado, ou se porventura era de fato necessário ele passar ali por aquele lugar, jamais ele poderia ter tocado no cadáver de um leão que ele já tinha derrotado e destruído. Ali havia somente morte. Ele não precisava brincar com aquilo que já estava eliminado. Não era necessário ele se conectar novamente com aquela situação que já havia sido resolvida. E Satanás, ele tem os mecanismos dele de fazer com que as pessoas se sintam atraídas a se envolver numa situação embaraçosa e numa situação que vai ali provavelmente conduzir a pessoa a um cenário de destruição. E quando Sansão se aproximou do leão, ali
aparentemente era apenas um cadáver. Entretanto, havia mel, que era uma forma de atrair Sansão ali para chamar a atenção dele, e ele então ingeriu aquele mel que não era para ele ter ingerido. Ali havia morte e não vida, não era necessário ele brincar com aquilo. E ali já era uma bandeira vermelha que Sansão poderia ter evitado, mas já era um sinal de que ele estava abrindo uma brecha para que o inimigo pudesse perceber que ele podia avançar um pouquinho mais, apresentando algumas estratégias mais pesadas, disfarçadas de bem, para que Sansão fosse realmente ali seduzido e saísse do seu propósito. E como se não bastasse, Sansão ainda se envolveu com Dalila, que era um personagem ali que demonstrava todas as características de um narcisista. Era uma pessoa altamente interesseira, manipuladora, tóxica, uma pessoa que vivia de suprimento, de bajulação. Dalila era interesseira, enganadora, ela era capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o alvo que ela queria, que ela estava se vendendo, na verdade, para conseguir um status, para que ela pudesse entregar a vida de Sansão, descobrir o segredo que existia através da força de Sansão que Deus deu para ele, e ela pudesse entregar Sansão nas mãos dos filisteus e ela receber o pagamento que ela havia acordado com os filisteus. Ou seja, tudo foi em troca de itens materiais, de bens materiais, de riquezas dessa terra. Ela foi capaz de entregar uma pessoa que estava ali totalmente vulnerável, então o instinto dela falou mais alto e ela não pensou nas consequências que poderia afetar a vida de Sansão quando ela entregasse ele nas mãos dos filisteus. Então entenda que o narcisista, ainda que ele tenha níveis e graus de narcisismo, ainda que o narcisista tenha uma patologia ou não, ou apenas traços de narcisismo, seja de grau mais leve, mediano ou avançado, você precisa se fortalecer emocionalmente para que você não venha a cair pela fala, porque pessoas narcisistas, elas são assim. Elas fazem todo um cenário para atrair você, para que você confie nessa pessoa plenamente, para que depois essa pessoa faça o mal contra você, para que ela te trate com hostilização, com sarcasmo, com deboche, com ironia, para que ela te entregue como Judas entregou Jesus, muitas vezes com um beijo no rosto. E foi exatamente assim que Dalila fez com Sansão. Sansão, ele foi atraído pelas suas vulnerabilidades, porque ele não permitiu que o Espírito Santo preenchesse aquela lacuna emocional. Ele simplesmente se entregou às vaidades dessa terra, ainda que ele achasse que Deus continuava com ele. Por isso que é importante você, através do conhecimento, se prevenir, se precaver, entender o modus operandi do narcisista. Ali, naquele momento, Sansão já estava sendo contaminado pelas coisas que ele via e ele foi se perdendo. Então é importante que você, através do conhecimento, do autoconhecimento, do fortalecimento das tuas emoções, da tua fé em Deus, da tua intimidade, da tua busca, você aos poucos vá aprendendo a identificar pessoas que entram na tua vida tentando te seduzir, tentando te atrair, para que no fim essas pessoas te façam mal. Então é necessário que você aprenda a se blindar e jamais você deseje o mal ou tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque se você cai nessa linha de raciocínio e você tenta se vingar, ainda que você esteja chateado, ainda que você venha se revoltar com a pessoa que te ofendeu, que te feriu, se você entra nesse ciclo maligno, você acaba fazendo parte dessa energia negativa. Então a tua melhor estratégia, a tua melhor defesa é quando você passa a cuidar de você, quando você não aceita mais isso para a sua vida e você entende que esse mal não pertence a você, que esse mal não está em você, que você é capaz de se reconstruir, de recalcular sua rota e evitar caminhar com pessoas que te puxam para baixo, que não querem ver o teu crescimento, a tua evolução, que estão ali contigo muitas vezes somente quando você está se sentindo mal. É como se você tivesse que estar ali igualitário àquela pessoa, quando na verdade Deus, ele sempre irá te motivar a ser melhor, a superar os seus desafios. E a história de Sansão nos ensina que por mais que ele tivesse
força, capacitação, coragem, ousadia e intrepidez, ele se deixou levar pelas emoções. Ele se permitiu ser vulnerável naquela área da vida dele, e foi justamente nessa área que Satanás conseguiu identificar que ele poderia investir pesado para que ele pudesse sair do propósito que Deus já tinha estabelecido na vida dele. Por isso que é importante você se blindar, se fortalecer, cuidar de você, cuidar da tua mente, fazer coisas que vão enobrecer a tua alma, que vão te transformar, que irão produzir metanoia nas tuas emoções. Não temas, porque Deus, ele sabe tudo o que te aconteceu. Ele viu coisas que muitos não viram, mas que você viu e que você sabe. E ainda que muitos ao teu redor não te entendam, não ceda às tentações. Se você identificar que alguma pessoa está sendo tóxica com você, se proteja, não deseje o mal para essa pessoa e simplesmente continue seguindo a tua trajetória, continue avançando, porque quando você se posiciona e você busca cuidar do teu emocional, da tua saúde mental, você está dizendo para o inimigo: eu não vou entrar na mesma pilha que você, eu não vou entrar na mesma linha de raciocínio que você, eu vou cuidar de mim, porque eu tenho Deus na minha vida e eu irei ser uma pessoa de luz. Eu não irei fazer com que aquilo que fizeram comigo faça com que reverbere ainda mais energia negativa nessa terra. Então, neutralize tudo isso e faça aquilo que Deus está te orientando, porque certamente o Criador dos céus e da terra, tudo que Ele fala para você é para o teu bem. Então, não deixe raiz de amargura penetrar no teu coração. Você estabelecer um limite saudável não faz de você uma pessoa ruim. Faz com que você se proteja até que você perceba e você analise se de fato te faz bem continuar convivendo com aquela pessoa ou não. Se essa pessoa se arrependeu ou não. Tudo Deus irá direcionar. Em alguns casos, Deus permite uma reaproximação. Em outros casos, Ele não permite, porque Ele precisa tratar com a outra pessoa que está te fazendo mal de maneira intencional. E voltando para a história de Sansão, quando ele foi entregue ali aos filisteus e que ele percebeu que o Espírito Santo já não estava mais presente com ele, os filisteus o maltrataram e Dalila o entregou friamente, pensando somente no seu prazer, no seu benefício, naquilo que ela iria ganhar, e ela não teve ali uma consciência do impacto que aquilo poderia causar, e ela estava prejudicando um homem de Deus, um servo de Deus. Então, Sansão, ele percebeu ali que ele já estava totalmente indefeso, que ele estava vulnerável e que de nada valeu a pena ele se entregar à sedução que o inimigo levou para a vida dele naquele momento, e ele pôde ali refletir sobre muitas coisas, porque os filisteus, quando eles conseguiram se apropriar da vida de Sansão, ainda que Deus mesmo assim não o havia abandonado, ele perdeu a visão. Um guerreiro tão forte, tão valente, que era totalmente temido, ele estava ali completamente perdido, sem direção, e processando na mente dele tudo aquilo que ele havia feito. Ali ele já era um escravo, ele foi chamado para ser um libertador e acabou ali sendo tratado como um prisioneiro, sendo zombado, cuspido, rejeitado, humilhado. Então, olhe para essa história com uma perspectiva totalmente diferente. Ainda que o mel pareça ser doce, ele pode se tornar amargo se não for da vontade de Deus para a tua vida. E ainda assim, Sansão, ele conseguiu falar com Deus, ele conseguiu se reconectar com o Senhor, e ele pediu a Deus que desse uma nova chance a ele, para que ele pudesse cumprir o chamado para o qual ele havia sido estabelecido. Então, Deus, ele concedeu graça a Sansão mais uma vez, e ali, quando estavam todos os filisteus reunidos, Deus deu mais uma vez força a Sansão, mesmo ele cego, mesmo ele aparentemente frágil. O Espírito Santo se apossou mais uma vez de Sansão. Por quê? Porque Sansão se arrependeu, ele refletiu, ele percebeu que não valeu a pena ele cair na sedução da lábia de pessoas e de situações que fizeram com que ele se perdesse no meio do caminho. E Deus recebeu o perdão de Sansão e permitiu com que ele mais uma vez voltasse a ter a força que ele precisava para destruir
os filisteus naquela época, que eram os inimigos de Deus, e então foi concedido essa graça a Sansão, e Sansão ali cumpriu o seu chamado e o seu propósito. Mas perceba que se Sansão não tivesse dado ouvidos a toda aquela toxicidade, praticamente a voz da serpente que era seduzindo e fazendo com que ele entendesse que não tinha nada a ver, que estava tudo certo, que aquilo ali não iria causar impacto algum, mas infelizmente ele cedeu àquelas tentações, aquelas seduções, aquelas investidas, e ele acabou perdendo as forças. Então entenda que Dalila, ela foi ali usada como instrumento de manipulação total na vida de Sansão. E ele, achando que aquilo não iria causar impactos significativos, fez com que praticamente ele perdesse a sua identidade. E se ele não tivesse se reconectado com Deus, se ele não tivesse refletido, se ele não tivesse buscado a presença do Senhor, ele iria chegar ao fim da sua vida simplesmente sem viver a graça de Deus. E certamente depois de todo esse processo de reflexão e de arrependimento que Sansão teve a respeito de tudo que havia acontecido, quando ele se viu tão vulnerável e tão impotente naquele momento, e se ele soubesse que Dalila fosse uma narcisista e ele pudesse voltar atrás, jamais ele teria cedido às tentações, e ele teria revisto e estabelecido limites para todas as situações que ele enfrentou, e certamente ele não precisaria ter passado por tudo que passou. Então, a palavra de Deus, ela vai ter vários exemplos. Não necessariamente tudo que consta na palavra de Deus é para que você faça igual. Ali haverá exemplos de pessoas que se perderam. Pessoas que se perderam para sempre, pessoas que se perderam e se arrependeram, pessoas que deram exemplos que até hoje reverberam na nossa vida de uma maneira positiva e que nos encorajam, pessoas que foram fiéis até o fim. Então, que essa história faça com que você reflita a respeito da tua vida, a respeito das conexões que você permite, a respeito das conexões que você faz, das pessoas que você permite ter intimidade e se aproximar da tua vida, em te aconselhar e estar ali escutando as tuas promessas, escutando os segredos que Deus estabeleceu com você e para você. Toda essa história, ela traz uma reflexão altamente significativa para o teu processo de cura e de transformação. Veja bem esse relato sobre a vida de Sansão, sobre tudo que ele passou nas mãos de uma pessoa narcisista, e fazendo uma reflexão a respeito do conteúdo de hoje, voltando à parte inicial. Será que é ruim saber a respeito do narcisismo, que pessoas assim existem? Bem, olhando pelo lado positivo, quando você tem a consciência que essas pessoas existem, você passa a se proteger, a se blindar, e você passa a fugir desse tipo de pessoas. Faça como José fez. José, ele teve uma postura totalmente diferente de Sansão. Quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar, ele simplesmente fugiu. Ele não permitiu com que aquela situação fosse concretizada e nem iniciada. Ele se posicionou. E certamente pelo fato de José ter se posicionado, a esposa de Potifar não gostou de nada daquilo, então ela tentou contra-atacá-lo e ela o hostilizou, o ofendeu, ele acabou sendo preso, mas Deus já tinha uma vitória para ele estabelecida lá na frente por ele ter sido fiel. Faça como José fez. Se distancie de pessoas que propositadamente tentam ferir as tuas emoções e tentam fazer com que você se perceba de uma maneira diferente, de uma maneira a qual Deus não projetou para a tua vida, porque Ele tem pensamentos de bem e de paz para você. Então, permaneça firme, continue buscando conhecimento, permita com que Deus alinhe a tua mente, a tua alma, produza transformação nos teus pensamentos, que você estará mais preparado para lidar com as adversidades da vida, para que você se assegure que vale a pena ser fiel e dizer não quando for necessário. E se você gostou dessa mensagem, eu peço que você curta, comente, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra, que servirá como consolo, como edificação, porque tudo é para Deus e é por Deus. E é Ele quem nos guia, é Ele que nos orienta. E também se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.